Vamos conversar agora com o Dr. Eduardo Leite, aquele nosso necessário papo das terças-feiras. Ele já está aqui, tudo bom, querido? Bom dia. Bom dia. Tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Parabéns, né? Obrigada. Pelo seu aniversário. Obrigada. Né? Ontem sempre é foi tempo um de dia continuar especial. comemorando. Lógico, é sempre, aniversário é sempre bom comemorar. Eu gosto. Não é? Eu gosto. Eu acho que não pode passar em branco de jeito nenhum. Mas chega uma hora que a gente não conta mais. A idade. Deixar pra lá, né? Depois não tem. É óbvio, mas aquele tal negócio. Nada que um bom cirurgião, né? Nada que um Nada que a tecnologia espelho. não ajude, né? Lógico, A tecnologia tá aí pra isso, né? Não, mas é muito bom. Eu acho que o dia do aniversário da gente, eu pelo menos já acordo com um ânimo diferente. Eu sinto que aquele dia é meu, entendeu? E aí eu curto mesmo o dia inteiro, eu já fico numa animação só, é muito bom. Eu acho que você faz muito bem. Você quer saber? Todos nós, né? Temos que passar, estourar champanhe, fazer tudo isso, porque cada dia é um pouquinho, a gente vive um pouquinho. Eu acho que tem que ser vivido de um jeito especial, é verdade. Sem dúvida. E ontem foi um dia bem especial também, porque, né, pra mim, pelo menos, apesar de ser, além de ser meu aniversário, teve Jogo do Brasil, e aí ficou aquela expectativa na cidade, né, principalmente aqui em São Paulo, porque foi um nó na cidade no penúltimo jogo, né? Então, o paulistano, gato escaldado que é, né, a gente sabe que tem medo até de água fria. A gente tem uma capacidade de adaptação, o paulistano principalmente, tem uma capacidade de adaptação com os problemas, com as intempéries, que é impressionante. Então, baseado no penúltimo jogo, ontem muitas pessoas previram um caos, só que ele não se concretizou, graças a Deus, em termos de trânsito, pelo menos. A gente teve índices muito menores, muita gente nem foi trabalhar, muita gente assistiu o jogo do trabalho mesmo, os chefes foram super camaradas, cada um liberou num horário diferente para não acontecer o que aconteceu da última vez, de todo mundo tentar chegar em casa no mesmo horário, né, doutor Eduardo? Mas o que você disse realmente é fato. Ou seja, o brasileiro tem uma capacidade de se adaptar a tudo. A tudo. Até suprir as necessidades que a cidade não oferece. Que a cidade não dá, que é a estrutura. E que, de fato, ontem, eu que moro aqui nessa região, eu fiquei até assustado. Eu falei, o que está acontecendo? Ou seja, não tem absolutamente nada, não tem trânsito. Né? Não tem trânsito. Será que o jogo já começou? Eu não estou sabendo, mas de fato ontem foi um dia extremamente diferente, né? Acho que a cidade de São Paulo podia ser assim todos os dias. Que delícia, né? A gente vai ficar com saudade da Copa depois. Mas eu acho que não só com relação a trânsito, mas também a segurança. Mas eu acho que em relação à questão da falta de trânsito é que o brasileiro ontem evitou. Eu, por exemplo, não saí de carro. Muita gente procurei sair a pé, mas a Paulista estava muito tranquila. Ontem realmente era um dia muito diferente. Mas eu não coloco a responsabilidade disso só nas medidas do Haddad, não. Porque a gente sabe que o feriado não foi aprovado na Câmara, inclusive por falta de quórum na quarta-feira passada. O pessoal já tinha vazado de lá. Não votaram a proposta de feriado na segunda-feira. Aí ele tomou outras medidas para isso, né? As faixas exclusivas, com relação ao rodízio, com relação ao ponto facultativo dos servidores municipais. Mas eu não dou o mérito do que aconteceu na cidade ontem só essas medidas, não. Eu acho que as pessoas, as chefias, as empresas tiveram muito bom senso, né? Na verdade, a iniciativa privada ajudou muito em relação a isso. Eu diria que talvez 90% da falta de trânsito foi exatamente as medidas tomadas. E não só em relação à questão da prefeitura, porque se você for pensar, por exemplo, o Tribunal Regional Federal decretou ontem que não teve expediente. De fato, os fóruns federais que estão todos aqui na região da Paulista, estavam todos fechados. Os bancos liberaram meio-dia, né? Os bancos todos encerraram suas atividades, começaram uma hora mais cedo, começaram às 9 e encerraram ao meio-dia, né? Aí teve toda uma adaptação que, obviamente, as empresas liberaram em momentos distintos. Então, isso, obviamente, ajudou. E muitas pessoas também não foram para os seus trabalhos, porque era um dia meio estranho, né? Muita gente fez home office, né? Porque na verdade foi ponto facultativo. E o ponto facultativo, muita gente não trabalha. Por exemplo, as escolas, né? Então todo esse serviço público não funciona. Então, consequentemente, acaba, obviamente, aliviando muito. Porque você sabe que o funcionalismo público em São Paulo, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Então, por conta disso, eu acho que também isso colaborou. Então, foram várias ações, né, de organismos distintos, tanto público quanto privados, que ajudou a cidade a não sofrer mais
um dia de caos, né? Agora, como um ponto aconteceu. que eu acho que a gente deve comentar, né? A gente tem a obrigação de colocar na pauta aqui, é com relação aos vereadores, né? Que não estavam lá para votar na quarta-feira, véspera de feriado, o pessoal já queria, né, cair fora, tudo, enfim, é o que acontece, a gente já sabe. Mas o mais interessante é que mesmo alguns vereadores que se posicionaram contrários ao feriado, não apareceram na segunda-feira para trabalhar, né? Mas você sabe que isso mas esse foi o impacto da falta de trânsito. Porque aqueles 55 parlamentares que iam trabalhar, eles falaram assim, vou colaborar para que não haja trânsito. Eu vou fazer o seguinte, não vou trabalhar. Pra não chorar. É óbvio, não vou trabalhar, que obviamente são 55 carros públicos a menos na rua. E que obviamente isso vai sofrer um impacto no trânsito violento. Então os vereadores é isso. Não é diferente, é o que eu falo, ou seja, é para dar risada, né, a atitude deles. Que a gente vai falar. Agora, era ponto facultativo, é um órgão público, então obviamente acharam melhor não trabalhar. Que não era para ir, né? Não trabalhar. Ficaram assistindo o jogo, né? Foram assistir o jogo. Claro. Foram fazer outras coisas. Aquecimento, né? antes do jogo, né? Tinha churrasco para organizar, carne para comprar, enfim, etc. Agora, vamos falar das manifestações que aconteceram, algumas pontuais, né? Não só aqui em São Paulo, mas em outras capitais também. Elas foram pacíficas, né? Até comparando com as anteriores, comparando principalmente com a do dia 19, que saiu completamente do controle e acabou com aquele quebra-quebra terrível com agências bancárias e concessionária de carro importado, e foi aquela coisa absurda que a Polícia Militar ficou assistindo de camarote e não apareceu para resolver a parada antes, porque tinha aceitado um acordo com o movimento Passe Livre, uma coisa bem esquisita, inclusive. Primeiro, Regina, eu acho que é importante nós repercutirmos essa questão da declaração do comandante da Polícia Militar. Isso chamou a imprensa e disse que o comandante se sentiu traído pelo Passe Livre e tal. Eu acho até muito estranho uma declaração dessa. Primeiro porque ele é um comandante da Polícia Militar. Ele não tem que se sentir traído, ao contrário, ele tem que trabalhar. Ele tem que prevenir problema, né? Lógico, a prevenção de crime é isso. Ou seja, estar lá, pelo menos. Óbvio, não assistir de longe, mas sim muito perto. Então eu acho que a polícia, o comandante errou, né? Ou seja, primeiro que é uma entidade que não é reconhecida. Não tem personalidade jurídica, não tem absolutamente nada. Faz uma carta e manda para o comandante dizendo o seguinte, olha, nós vamos fazer um movimento pacífico. Todas as manifestações, a princípio, elas são pacíficas. O que pode acontecer durante a manifestação são as agressões. Agressões que podem partir de qualquer um dos lados, inclusive da polícia. E sabendo da existência dos black blocs e que eles fatalmente estariam lá, a polícia ficar de fora, foi um absurdo completo. O que eu vejo é que a manifestação do comandante foi completamente desprovida de qualquer fundamentação, infeliz, né? Evasiva, quis justificar para a sociedade. A sociedade não é boba, a sociedade percebe, tinha que estar lá, tinha que, na verdade, acompanhar de perto, principalmente a atuação. É inconcebível, sabendo de toda a estrutura da polícia, do serviço reservado da Polícia Militar, da inteligência, que aí eu abro aspas em relação à inteligência, porque está mais para burrice do que para inteligência, ou seja, esse serviço reservado não ter um trabalho de inteligência para poder saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer, né, nos minutos seguintes. Então, obviamente, isso foi completamente, aquela declaração, ela foi completamente evasiva, né, mostrou o amadorismo de um comandante, porque ele não pode agir dessa forma. A prevenção de crime está antes do crime, e não, na verdade, depois do crime. Lamento, sinto muito, mas a gente achou que fosse estar tudo certo. Nós estávamos no quarteirão do lado, entendeu? Então, obviamente, isso é um absurdo, eu acho que não tem absolutamente nada a ver. E com relação à questão da manifestação de ontem, eu tive a oportunidade, eu deixei um pouquinho o jogo e fui andar na Paulista. A Paulista, eu vou falar para você, a impressão que eu tive é que nós estávamos sendo invadidos, parecia uma invasão do Afeganistão. Por quê? Porque eu nunca vi tanta polícia na minha vida. Tinha 600 policiais para 200 manifestantes, né? E a quantidade de caminhões, aqueles 260 milhões que o Alckmin gastou para poder comprar aqueles caminhões e aquelas fardas todas que pareciam transformando o policial militar em Robocop, né? Ou seja, estavam todos na rua ontem. Ele tinha que mostrar que ele gastou 260 milhões para poder debelar 200 manifestantes.
Ontem eu nunca vi tanto caminhão, aqueles caminhões, parecem caminhões de guerra, você quer saber. Então era uma coisa absurda, né, absurda, para conter 200 manifestantes. São manifestantes que, na verdade, eles não são só contra a questão da realização da Copa, mas, sobretudo, com relação à falta de estrutura, a combate à corrupção e daí por diante. E, além disso, ontem eles estavam também levantando uma bandeira que era o problema das agressões praticadas pela polícia militar, né? Ou seja, essa violência praticada por policiais, né? Tanto é verdade que ontem nós tivemos um professor e um universitário da USP que foram detidos, né, que foram presos, né, sob a alegação, inclusive, de que estavam portando material inflamável, né, material explosivo, né, e que, na verdade, isso foi desmentido até pelos advogados que acompanharam. Mas o interessante é que eles foram abordados também por pessoas que não estavam uniformizadas. Um deles alega que foi levado num Opala preto, provavelmente deve ser um carro particular do policial civil. Você lembra que a semana passada que o governador Alckmin anunciou que iriam mudar a estratégia nas manifestações? Esse é aquele grupo Repressão Anti-Manifesto? Não, na verdade, esse é a Polícia Civil que entrou nessa questão para debelar as manifestações. Tá. Então, essa é a ação que o governador tanto escondeu, que falou que não podia revelar. Na verdade, não é só a PM hoje, mas sim a Polícia Civil, né, que faz investigação. Eles estão, na verdade, se infiltrando no meio dos manifestantes para poder prender esse ou aquele. Agora, o que me surpreende muito essas duas prisões, aliás, segundo informações, esse professor que foi preso, era a terceira participação de manifestações, diz que, na verdade, ele não estava agindo de forma suspeita, ele estava simplesmente levantando uma bandeira e que ele começou a ser agredido pela polícia, ou polícia civil ou pela polícia militar, começou a ser agredido e ele, na verdade, tentou revidar, ou seja, ou pelo menos se defender da agressão. Quero lembrar o seguinte: o fato de uma polícia militar ou um policial civil agir com violência dá a legitimidade, dá ao direito da pessoa agredida a se defender. A legítima defesa que está contemplada no Código Penal, ela cabe tanto para poder impedir aquela agressão. Então, eu não penso o policial que ele está com a farda, ele tem todo o direito de agredir, ele não pode agredir. Isso é tortura, está previsto numa lei específica e, obviamente, aquele que está sendo agredido tem todo o direito de se defender diante daquilo. E pelo que nós estamos acompanhamos, pela própria declaração do professor, ele, na verdade, tentou, né, se protegeu, tentou, na verdade, obstaculizar aquela agressão, também revidando. E, consequentemente, foi, obviamente, golpeado. Saiu inconsciente, acabou desmaiando, porque obviamente eram vários policiais. Nós sabemos que a polícia militar, a polícia civil, ela é covarde num momento como esse, é covarde, porque eles algemam e não basta só algemar, eles têm que espancar, eles têm que espancar. Então, obviamente, realmente, são tiranos, eu acho que são tiranos. E é uma loucura isso, porque ninguém aqui está contra, por exemplo, investimento na polícia militar, a gente acha, mas é que tem que fazer mesmo. E também, claro que a polícia tem que estar presente nesse tipo de situação, justamente para conter a violência que aconteceu na penúltima manifestação, né? Ninguém aqui está contra a ação, a polícia estar lá e ter que agir, mas parece que eles estão sempre metendo os pés pelas mãos, ou é muito ou é nada, né? Olha, ou é 8 ou é 80, não existe meio termo. Regiane, não, mesmo porque eles não têm critério. O governador não tem critério, o próprio secretário de Segurança Pública, que é um promotor de justiça, que é um procurador, que obviamente não tem critério para poder agir. Eu não vejo dessa forma, ou seja, eu vejo que a manifestação ela tem que ser, obviamente, tem que ser acompanhada pela polícia. Tem que ser acompanhada, tem que ser acompanhada, mas não pode, de forma alguma, a agressão partir da polícia militar ou da polícia civil ou qualquer pessoa que seja investida na função pública. Não pode. Ontem nós tivemos informações de que um policial civil chegou a sacar uma arma de fogo, arma letal, inclusive é proibido o uso de arma letal em manifestações, né? Ou seja, uso de arma letal, então chegou a desferir um disparo para o alto. O que acontece? Chegaram, inclusive,
inclusive, não sabem, vão investigar se realmente essa pessoa é um policial civil ou não é, né? Mas eu acho pouco provável, eu acho que a probabilidade de ser um policial civil é grande, por quê? Porque esse mesmo indivíduo que deu um disparo, que sacou a arma e deu um disparo, foi aquele que deteve o manifestante e que foi conduzido para a polícia. Então, o que acontece? Eu acho que a polícia militar, ela não pode agir dessa forma, a polícia civil não pode usar armas letais, entendeu? Eu acho um absurdo, inclusive, Regiane, que uma pessoa que está acompanhando, né, ou seja, um observador legal, porque você sabe que hoje a OAB, alguns organismos de direitos humanos colocam observadores para poder acompanhar a ação da polícia, a ação dos manifestantes e, obviamente, relatar para suas instituições, para os seus organismos. Ontem, por incrível que pareça, um observador legal identificado com um colete, ele foi preso pela polícia, foi conduzido, né, esse observador. E esse observador, inclusive a alegação da polícia é de que ele estava portando drogas. Como é que um observador, para mim é um pouco improvável que isso de fato aconteça. Um observador de um organismo, afinal de contas ele estava ali trabalhando, né? Um observador de um organismo de direitos humanos vem preso e a polícia vem e alega que ele portava drogas, o que é realmente absurdo. Nós sabemos, estamos cansados de saber que a polícia civil, a polícia militar planta drogas naquele que interessa para eles. Nós estamos cansados de saber. Tem muita gente que é presa nesse país portando drogas sem ao menos ser usuário. Por quê? Porque na verdade tem o grande interesse de desarticular. Então isso é realmente algo que tem que ser investigado. Acho que a Corregedoria não vai investigar isso, porque não tem interesse a questão corporativa, por questões corporativas mesmo. Então eu acho que essa questão, de fato, tem que ser apurada, tem que ser verificada. Esse policial que teria sacado da arma e desferido um disparo para o alto, né, não pode arma letal. Esse observador, que eu não sei qual é o organismo, mas de qualquer forma tem que ter uma representação, porque isso é inconcebível nós termos diante de uma situação como essa. Então eu penso que isso tem que ser investigado, tem que ser levantado. Se realmente as investigações acontecessem de uma forma assertiva, né, que resultasse em encontrar os responsáveis por cada ação, para que eles fossem realmente responsabilizados e pagassem por isso, com certeza as coisas aconteceriam de forma diferente. Como, por exemplo, naquele protesto que nós estávamos comentando agora, do dia 19, em que teve aquelas depredações todas. Quem vai ser responsabilizado por isso tudo? Vai ser o Estado? A Polícia Militar, que foi omissa, que não agiu? Ou então, o MPL, que traiu a confiança da Polícia Militar? Quem é que vai pagar o prejuízo que as instituições privadas tiveram naquele momento? E a população, que fica amedrontada, que fica no meio daquele fogo cruzado, que está passando por ali, acaba entrando de gaiato na situação toda. Quer dizer, não existe responsabilização pelos atos. As pessoas fazem as maiores barbaridades e nada acontece. Bom, e falando ainda em investigação, a gente vai continuar esse assunto, e o doutor Eduardo vai comentar com a gente agora também, sobre as investigações que são feitas pela Polícia Civil com relação aos crimes. A cada 10 crimes, a cada 10 boletins de ocorrência que são feitos numa delegacia, sabe quantos deles terminam em inquérito? Quantos deles são investigados de fato? 1. É vergonhoso, é impressionante. Daqui a pouco o doutor Eduardo vai falar sobre isso também. Vamos voltar a conversar com o doutor Eduardo aqui, que eu dei a introdução de um assunto que também é um escândalo, a gente pode chamar assim, né? Polícia Civil só investiga 1 a cada 10 roubos em São Paulo. Quer dizer, isso mostra a forma tupiniquim como a gente encara os crimes, não só na nossa cidade, mas acho que no Brasil inteiro, né, doutor Eduardo? Regiane, é o que nós estávamos falando agora, a questão da investigação. Por exemplo, da ação de um policial e que ela não é investigada. Ela não se toma uma providência em relação a isso. Interesse nisso. Então, o que acontece? Se a própria corporação não investiga os seus próprios policiais, você imagina a questão da investigação com relação àquele que é mortal, né? Porque nós chamamos que são pessoas mortais. Só para você ter uma ideia, isso em 2013, 232 mil boletins de ocorrências deixaram de se instaurar inquérito policial. Porque o que acontece? O que é um boletim de ocorrência? Até para as pessoas entenderem. O boletim de ocorrência é a notícia de um fato criminoso, ou seja, alguém que foi prejudicado leva isso para a autoridade policial dizendo o seguinte: olha, eu fui vítima de um crime.
A partir do momento que aquela declaração é dada, automaticamente o delegado, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que investigar, ele tem que levantar. Por que na verdade simplesmente deixa de instaurar inquérito de 232 mil boletins de ocorrência? Aí vem o governador que não entende nada de crime, entende nada. O governador Alckmin não entende nada de crime. O que ele disse? Não, ele diz o seguinte, o boletim de ocorrência não é o suficiente para poder instaurar um inquérito policial. Não tem tamanha bobagem que esse governador disse, porque isso não tem bobagem maior do que essa. Mas isso porque a única coisa que o prejudicado pode fazer é pedir para a polícia fazer um boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência é a notícia de um crime. O cara, a pessoa está chegando, chegou lá e relatou o problema. Se ele está dizendo que tem um crime, o que cabe ao delegado? Investigar aquele crime. Agora, vem o governador e diz que só o boletim de ocorrência não é o suficiente. Isso, na verdade, é um absurdo. E ele disse que o que é suficiente? Mas ele mostrou o problema, ele deu a solução ou não? O problema é o seguinte, que ele disse que não é o suficiente, mas ele esquece de falar a segunda parte. Olha, que ele tinha que falar assim, ó, o boletim de ocorrência não é o suficiente. Por quê? Nós não temos condições de investigar. Nós, a polícia, nós não temos competência, nós não temos capacidade, nós não temos absolutamente nada para poder te atender, cidadão. Lamento profundamente, é isso que ele tinha que ter falado. Não simplesmente falar, não, olha, não é o suficiente. Lógico que é o suficiente. É o suficiente para que a polícia possa investigar. Então, nós não estamos falando de 1.000, 2.000 boletins de ocorrência, nós estamos falando de 232 mil boletins de ocorrência. Isso significa o seguinte, olha a bandidagem. Paulo, né? Ele diz o seguinte, a declaração diz, olha a bandidagem, é o seguinte, pode continuar a cometer crime, porque nós vamos arquivar ou nós vamos deixar de instaurar inquérito policial de mais de 232 mil boletins de ocorrência, notícias, crimes no próximo ano. E a gente fica sempre aqui, toda vez que a gente entrevista um policial, a gente fala a respeito, por exemplo, vamos falar de um crime pequeno, não existe crime pequeno na minha opinião, todo crime é crime, mas sei lá, roubo do celular. Aí, poxa, mas muita gente nem faz o boletim de ocorrência porque sabe que não vai dar em nada. Aí a gente fica aqui batendo naquela tecla, é importante fazer o boletim de ocorrência porque esse é o instrumento que a polícia precisa para começar uma investigação. Para que a pessoa vai ficar na delegacia esperando um tempão para fazer um boletim de ocorrência para virar estatística? Regiane, você tocou num ponto importante, porque 232 mil foram pessoas que foram lá e declararam que foram vítimas. Você imagina que aquelas pessoas que passaram uma coisa, não vai ter absolutamente nada. Não vai dar nada mesmo. O governador já disse que não vai dar acontecer nada, então eu vou assim, não vou nem perder meu tempo. Então, isso aqui, você pode estar certo que isso aqui triplica. E fora que o atendimento é horroroso. Você que está em casa, que já foi até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência, sabe muitas vezes como foi atendido. Até mulheres que vão na delegacia da mulher relatam que quando vão muitas vezes falar sobre crimes de agressão e tudo mais, são maltratadas também. Esses dias uma amiga minha estava me contando, a empregada dela roubou um monte de coisa na casa dela, fez uma limpa na casa dela e sumiu, mudou de endereço 3 dias antes. Ela chegou na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, ela falou, e aí, como é que vai ser a partir de agora? O que vocês vão fazer? Falei, amiga, sabe quantos crimes desse vêm aqui todos os dias? Quantas pessoas vêm relatar esse tipo de crime aqui todos os dias? O delegado diz. Banalizando a questão completamente. Quer dizer, a pessoa sai da delegacia sem esperança nenhuma de reaver qualquer um dos itens que foi furtado da casa dela. Regiane, e como se não bastasse a declaração do governador, vem o secretário de Segurança Pública, o Fernando Grela, que é promotor de justiça, que faz parte do Ministério Público, que compõe o Ministério Público durante muitos anos, diz o seguinte, precisa mudar a legislação. A legislação, na verdade, não precisa ser mudada. O que precisa fazer é esse bando de policiais começar a trabalhar. E mais, o governador, ao invés de gastar 260 milhões comprando aqueles caminhões de guerra para colocar e debelar manifestações, comprar, sabe o quê? Não, contrata pessoal, não é só o pessoal, né? Ou seja, dá instrumentos de investigação, ou seja, dá recursos para essas pessoas. Tem policiais que não quiseram, policiais civis, que não quiseram se identificar numa reportagem que a Folha fez e que eles disseram o seguinte, não temos nada, não temos como fazer, então nós temos que escolher... A gente está atrasado 40 anos nos materiais de investigação. Nós temos que escolher o que é que nós vamos investigar. Então esse é o problema. Então o governador não pode simplesmente vir num discurso demagógico como esse e o secretário de Segurança Pública, que faz parte do Ministério Público, também vir numa alegação dessa, dizendo que precisa mudar a legislação. Não precisa mudar a legislação. O que precisa é dar recursos para esses policiais militares, policiais civis, trabalharem, investigarem. E recurso, estou dizendo, é material, carro, né? Ou seja, perícia que está um caos, a
perícia de São Paulo, não tem. Instituto de Criminalística está falido. Então, é isso. Ou seja, tem que dar condições para essa pessoa. Só para você ter uma ideia, um policial civil, ele fica 6 meses na academia de polícia para se virar investigador. Como é que alguém que vai conseguir, em 6 meses na academia de polícia, virar investigador? Precisa de anos, muitos anos de conhecimento, de aprendizado para poder chegar e fazer um bom policial. E, sobretudo, seu governador, aumentar o salário dessas pessoas que estão investidas para... Porque senão não tem interesse. Senão é muito mais rentável a corrupção, né? Aí sim, a concussão, receber dinheiro, aí fica fácil, né? E difícil para a gente cada vez mais. Exatamente. E, infelizmente, nós temos que abordar com toda essa energia e dar um puxão de orelha no governador, no secretário de Segurança Pública, porque nós conhecemos o que nós estamos falando. Né? Não somos aquele leigo, nós sabemos o que nós vamos falar. Eu tenho muitos anos de tribunal, então, por essa razão, eu acho que ele tem que efetivamente ter consciência e trabalhar, sobretudo, e não fazer só política ou politicagem. Muitas são as sugestões de solução, se quiser a gente senta para conversar, né? Está faltando, tá faltando ideia, né, doutor Eduardo? Contato com o doutor Eduardo Leite através do Facebook, facebook.com/500 melhores júris, tá bom? Até terça-feira que vem, querido. Até terça. Uma ótima semana para você, Boa viu? semana. Obrigada. Bom jogo, nós vamos ter jogo, não? Tem sábado agora, dia 28. Sábado? Agora Brasil, oitavas, né? Brasil e Chile. Ai, começou o mata-mata. Medo. Sei não, viu? Obrigado, doutor Eduardo.